Meus irmãos, boa tarde. Vamos mais uma vez nessa oportunidade, onde estamos cada vez mais interessados em aprender essa doutrina que nos ajuda a trabalhar o nosso conhecimento, e com o conhecimento certamente vamos trabalhar o nosso recurso, o nosso aprimoramento como espíritos encarnados nesse planeta de pós-expiação. Agradecendo a Deus pela possibilidade de mais esse encontro, que nós tenhamos sempre boa vontade e interesse por aprender essa doutrina, que nos passa para as informações que nos auxiliam tanto a trabalhar a nossa sintonia, as nossas vidas, segundo os ensinamentos que esses espíritos de luz nos passam. Portanto, Senhor, que tenhamos sempre boa vontade e interesse, mas responsabilidade também do que estamos aprendendo, porque quanto mais saber, mais responsabilidade certamente teremos. Com relação a essa doutrina, é assim que nós temos que vê-la. É uma doutrina que nos passa as informações, nos passa o conhecimento, mas também temos responsabilidade de vivenciá-la. Que Deus sempre nos favoreça no sentido de aqui estarmos, encarnados ou desencarnados, aprendendo um pouco mais. Boa tarde e agradecendo a Deus que assim seja. Vamos ouvir o nosso irmão Zé Manuel, hoje com a oportunidade de estarmos juntos aprendendo aqui com ele. Bem, queridos irmãos, nós hoje vamos fazer uma lembrança para vocês do aniversário do centro. O centro nosso aqui, no próximo domingo, vai estar completando 93 anos de existência. Me parece que mais velho do que esse, me parece não, tenho certeza, é só o do Amparo, que é o João Batista, que foi fundado em 1888, eu acho que nenhum aqui de vocês já era nascido nessa época. Não sei o que vocês riram, são 125 anos, vocês não estão querendo uma pastilha para durar 150, 200, está todo mundo atrás de pastilha, comprimido, para ficar 150 anos, eu não sei para quê, né? Mas vai ficar 150 anos. Vejam que Deus, quando fez a tartaruga, estabeleceu 250 anos de vida para a tartaruga. O urubu diz que só morre de acidente, né, que dura 100 e poucos anos. Uma árvore, por exemplo, como o baobá, que é uma árvore bonita, que dá lá na África, muito para o interior da África, ele tem um tronco bojudo. Sabe quantos anos dura um baobá? 5.000 anos. Tem baobá de 5.000 anos. Por que Deus não nos colocou reencarnando num baobá ou baobá? Não é? Lá nos vegetando, aí não seria reencarnar, seria revegetar. Num baobá para a gente durar 5.000 anos. Vocês vejam para que prestariam 5.000 anos um espírito na Terra sem saber o que fazer. Que às vezes com 40, 50 anos já estão todos perturbados, desatinados. Para que 5.000 anos? Perceberam por que nós duramos menos com a tartaruga? Porque a tartaruga está num processo de evolução natural, onde a inteligência, na tartaruga e em qualquer outro animal, a inteligência está se desenvolvendo, obedecendo à ordem da natureza, e não da vontade da tartaruga, que é o que diferencia de nós. Nós estamos agindo pela nossa vontade. O que não depende da nossa vontade é o coração bater. Façam ele parar aí que eu quero ver. Aliás, nem vocês vão querer, né? Mas alguém consegue parar? Nem piscar vocês param. Não tem uma brincadeira com as crianças? Vamos ver quem fica mais tempo sem piscar. E um olha para o outro assim, sem piscar, mas não consegue. Vai ter uma hora que vai piscar. Então vejam, nós diferenciamos da tartaruga e do baobá, que é essa árvore. O carvalho também dura centenas de anos. Nós diferenciamos porque nós já estamos acima disso tudo, por incrível que pareça. Mas o nosso problema não é viver muito, não é durar 100, 200 anos. Nosso negócio é, como inteligência, acordarmos logo, pegarmos logo o fio da meada. Nós não dependemos mais de vida em corpos, porque nós somos espíritos. Nós estamos no corpo de passagem. E 80, 90, 100 anos no máximo, Renatinho, 100 anos já está demais. Até porque a própria natureza não fez o corpo humano, a espécie humana, para durar mais que 80, 90, não fez. Vocês vejam, com 100 anos você já tem tudo quanto é problema.
Eu estou há muito tempo sem ver o meu sócio, que é o Hermes, ele mudou para Brasília, então tem anos que eu já não estou mais com o Hermes. Aí ontem eu falei com ele, nós vamos almoçar no Rio, agora no dia 17 de maio. Eu falei, rapaz, eu estou doido para te ver. Você deve estar bem mais velhinho, né? Você deve estar velhinho, deve estar já... E, por telefone ele já pode perceber que eu já estou caducando e ele também. Mas porque está na época. Nós já estamos na época. Nós já estamos na reserva, Renato. Nós já estamos na reserva. Não adianta. E é o natural. É o natural. Nessa vida do corpo, vejam que nós só temos 5 sentidos. Por que só 5? Nós devíamos ter 10, 20. Quanto mais sentido, melhor. Olha que dificuldade nós temos de controlar os 5. Paladar faz a gente comer muito, engorda. Não é? A visão faz a gente ver muito, e aí dá inveja, dá orgulho, dá arrogância, dá cobiça. Se nós não enxergássemos, nós não íamos ter inveja do carro do vizinho. Você não está vendo? Você não ia ter inveja que a cor da casa do vizinho é mais bonita que a sua? Olha, é o espírito num corpo que lhe dá 5 sentidos apenas, para esse espírito, comandando esse corpo nas ações por intenção do espírito, realizar, aprender, fazer. Fez errado, vai pagar. Você pode se matar? Pode. Mas você deve? Não. Por quê? Porque se você se matar, vai ser por algum motivo. Né? Você enlouqueceu, ficou doido, ele não aguenta, então ele se mata. E o que vai resolver para ele? Ele vai continuar não aguentando e ainda com mais aquele problema que ele vai ter que pagar por aquilo, que foi do suicídio. Nós não conseguimos nos destruir. Nós vamos existir sempre, eternamente, em qualquer parte do universo. Vocês vão ver que daqui a milhões de anos, bilhões de anos, nós poderemos estar nos encontrando em alguma parte do universo. Para muitos lá fora, no inferno, por exemplo, não é? Para quem não é espírita, vai falar, vocês não vou encontrar vocês, que vocês vão estar no inferno. Bobagem. A doutrina espírita vem nos ensinar a não ter medo disso. Vocês não vão para inferno coisíssima nenhuma. Vocês podem estar no inferno se vocês estiverem fazendo o que não deve, se vocês estiverem pensando o que não deve, se vocês estiverem com inveja dos outros, querendo roubar, passar para trás, querendo ganhar todo mundo, querendo estar na frente, aí vocês criam um inferno astral, é aquele inferno emocional. Pode colocar você numa festa linda, bonita, que você vai estar no inferno. E, no entanto, uma pessoa tranquila, que sabe o que quer, sabe o que deve fazer, que deve aprender, que deve agir, que deve ser útil, que deve ser feliz, que deve ser normal, essa pessoa pode estar num ambiente infernal, na cratera de um vulcão, ela vai estar tranquila, Então, o céu e o inferno, os espíritos vieram ensinar, não tenham medo disso. Lutem para sair do inferno em que vocês se encontram, que é o da agonia, que é provocado, esse inferno em que nós podemos nos encontrar, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, porque só sofre quem quer ser melhor do que os outros, só sofre quem quer ter aquilo que não era para ter, ou que não pode ter, não está na sua fase, não é a sua época. Então a pessoa sofre por quê? Sofre muita dor, mas se sofre dor é porque precisa da dor, senão Deus não permitiria. Deus seria injusto em permitir que você sentisse dor sem que essa dor fosse boa para você. Assim como o pai seria injusto, uma mãe seria injusta, se ela permitisse um filho sofrer dor sem ele estar precisando, sem ser uma fase de uma doença que ele esteja passando. Uma cirurgia que uma mãe leva um filho para fazer, e que por mais dolorosa que essa cirurgia seja, a recuperação dela, dolorosíssima, a mãe leva o filho para fazer aquela cirurgia, porque aquela dor pela qual ele vai passar da cirurgia é o que precisa, é o que ele precisa para ele se recuperar daquela doença que vai levá-lo às vezes à morte. Da mesma forma, na regra de Deus, ninguém sofre sem utilidade, ninguém sofre sem merecer. Logo, todos que sofrem fizeram por onde sofrer. E o que nos faz sofrer? A nossa ação errada, a nossa ação egoísta, a nossa ação para nós. Queremos tudo para nós.
queremos dominar o mundo, queremos tudo, passamos outro para trás. Você vai sofrer as consequências disso, é claro. Na corrupção, por exemplo, dos governos, que agora nós estamos num festival de corrupção. Um festival de corrupção. O Brasil dando exemplo para o mundo, né? Ainda dizem que isso aqui era o coração do mundo. Isso é um péssimo exemplo para o mundo. Isso é ignorância de quem diz isso. O mundo não tem coração, o mundo não tem lugar onde Deus atue mais ou menos, onde Jesus seja mais ou menos importante. O mundo é mundo. O ensinamento, a sabedoria, o bem, a ordem, a honestidade e a justiça é para o mundo todo. Não é para o Brasil, não é para a Argentina, não é mais para a Suíça, menos para o Canadá, é o planeta. Nós somos espíritos aqui, ou no Canadá, ou na Suíça, ou na Alemanha, nós somos espíritos num processo de aprendizado, num processo de conhecimento das coisas, do mundo. E com isso, nós estamos em corpos para exercitar essas nossas vontades, para nós, através do exercício da nossa ação, da nossa inteligência e do nosso sentimento, nós recebermos de volta o bem ou o mal. É pessoal isso, é pessoal. Assim como emagrecer é pessoal. Você não pode emagrecer para mim. E eu não posso engordar para você. Eu só posso emagrecer ou engordar para mim por mim mesmo. E vocês da mesma forma. Do mesmo modo, evoluir, aprender, é pessoal. Ninguém pode aprender para o outro. As nossas ações vão gerar reações também pessoais. Por isso que quem sofre, sofre porque agiu mal. Agiu mal. Ou fazendo uma bomba que lhe explodiu na cara, ou planejando aquilo que devia ser feito para o mal. Então isso traz resultados negativos, que a pessoa que agiu fazendo vai sofrer as consequências. É a lei de Deus, essa é a justiça. E ninguém pode ser contra isso. No Pai Nosso a gente ora assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. Olha como o ensinamento superior colocou nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Nós vamos ser perdoados à medida que nós perdoarmos. Então o nosso perdão não depende do outro. Ele depende de nós. Para nós sermos beneficiados, nós dependemos das nossas ações. Olha que os ensinamentos dos grandes sábios sempre foram nesse sentido. Conheça-te a ti mesmo, porque você é que é o seu problema. E não eu sou o problema da minha mulher, ou ela é o meu problema. Eu sou o meu problema. E vocês também. A religião espírita, a doutrina espírita, vem nos facilitar a vida. Os espíritos vieram nos tirar desse atoleiro em que o mundo se encontra, das informações erradas, das práticas equivocadas em nome de Deus. O mundo está num atoleiro produzido pelas religiões. Produzido pelas religiões. Porque são as religiões que dão as definições do que é Deus, do que é felicidade, do que é infelicidade. São as religiões que definem isso. Então o atoleiro em que puseram Deus no planeta é o atoleiro provocado pelas religiões. A doutrina espírita veio tirar Deus do atoleiro para mostrar para os homens que querem ver. Porque tem muitos que não e pronto, e acabou. Não adianta você provar para ele que é aquilo ali que acabou, ele não faz. Aliás, o gordo continua gordo porque ele quer. Porque ele sabe que ele tem que maneirar. Ele não maneira, ele engorda mais. O médico sabe que não deve fumar, mas às vezes fuma. Você não conhece médico que fuma? Com certeza conhece. E ele sabe que mata, que vai ser a causa do câncer. Mas ele acaba fumando. Então não pensem que pelo fato do Espiritismo ter chegado e explicado, resolveu o problema do planeta. Era isso que todo mundo queria. Acabou. Pegou o livro dos Espíritos, olha aqui, está aqui a solução. Acabou. Acabaram-se os problemas do mundo.
Aqui veio a terceira revelação, aqui está uma sabedoria, uma diretriz, uma orientação que leva o mundo à paz e à felicidade, mas não é isso que as pessoas estão querendo no mundo, não. Paz e felicidade para ele próprio, através da riqueza, do poder, da fama, isso todo mundo quer. Todo mundo quer, por isso Jesus falou, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ou seja, do que o rico se esclarecer com a riqueza, ele se beneficiar e não se atrapalhar. A riqueza atrapalha, atola o espírito. A riqueza é como um chiclete que cola o pé do cara. Eu, por exemplo, tenho que ter muito cuidado para não pisar em chiclete, porque eu com 1,40 m, se eu pisar no chiclete, eu fico agarrado. Eu também. Você também. Pois bem, a riqueza cola a gente no mundo como um chiclete no pé do pequenininho. Colou e o cara agarrou. A riqueza nos cola aqui, porque ela dá tudo que a gente quer como inferior. Não que a riqueza seja má, não que a riqueza seja do mal, não. Mas nós é que não temos a habilidade de lidar com a riqueza. E normalmente com a riqueza a gente se atola no mundo. Aí a gente se atola no mundo. O que a gente quer é ter mais e mais, é ser mais poderoso. Se você já tem um avião, quer 2 aviões. Teve até um artista de televisão aí, um apresentador, eu vi na Veja dessa semana passada, ele trocou o jatinho dele, trocou o brinquedinho, ele chama de brinquedinho, um jatinho de 2 milhões de dólares, ele trocou por um de 4 milhões de dólares. Aí o outro, que já está de olho grande também, ele já vai querer um de 5 milhões de dólares. Aí quer curtir, quer ser dono do mundo. Aí não respeita a lei, não respeita a ordem. Aí pronto. Então por isso a advertência de Jesus: cuidado, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Entenda camelo como linha grossa. Não é, o camelo não é aquele bichão que não ia passar mesmo no fundo da agulha. Então não foi uma condenação que Jesus fez sobre a riqueza. Isso que era difícil, que isso era a linguagem da época. É como eu dizer para vocês, é mais difícil o barbante passar. Você passar o barbante na agulha, mas o barbante, se a agulha for desse tamanho, o barbante acaba passando. Mas é difícil, ele não passa normal. É difícil passar. Essa advertência de Jesus foi justamente em relação às nossas inferioridades. Os espíritos superiores, que nos conhecem melhor do que nós, eles sabem, vão lidar com coisa que... Olha o meu exemplo, que eu já levantei aqui algumas vezes. Gordo trabalhar em pizzaria. Gordo trabalhar em pizzaria, minha filha, é como o rico passar no fundo da agulha. A tendência de um gordo na pizzaria é ele engordar mais ainda. À noite, quando sobrou aquelas massinhas e tal, olha aqui, essa 4 queijos aqui ninguém quis. Ele fala, não, bota pra cá que a gente come. Essa outra calabresa sobrou a metade, bota pra cá que a gente come. A melhor hora do gordo na pizzaria é quando fecha o estabelecimento. Vamos ver o que sobrou, raspa tudo. Ele continua engordando cada vez mais. É a nossa situação. O planeta Terra tem tudo que o espírito inferior quer, gosta. A matéria, o mando. Com a matéria ele pode ser poderoso, ele pode ser dono, ele pode mandar. Isso é a inferioridade nossa. E aqui tem tudo isso que nós gostamos e queremos. É por isso que a gente se agarra tanto aqui. Os espíritos ensinam que quanto mais a gente vai evoluindo, nós vamos indo para mundos melhores, mundos menos materiais, menos brutos e grosseiros do que esse. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se desinteressando por esse negócio de ter. E a gente vai se concentrando mais em ser. As pessoas que estão no mundo e já acordaram para a realidade de Deus, elas já estão mais interessadas em ser, em aprender, em ter tranquilidade, em conhecer as coisas, em pesquisar, estudar, ver coisas agradáveis, bonitas, ouvir música, aprender música. Já começam a se desprender disso. Esses espíritos, essas pessoas, quando desencarnam, elas já estão prontas para saírem deste planeta e reencarnarem em mundos melhores. Mundos melhores a atraem essa pessoa, ou os atraem esses espíritos que já vão
se livrando das influências da matéria. Então é automática a atração para mundos melhores, Renato. É como, por exemplo, a planta que é atraída pela luz. Se você plantar uma ervazinha qualquer, uma flor qualquer, uma planta qualquer, numa caixa, bota lá a terra com vasinho, põe lá a semente e essa caixa toda fechada, mas você faz um furo nela aqui, onde a luz vai se mostrar. Ela vai brotar ali e vai atrair, vai assim, ó, vai sair lá naquele furinho. É uma atração natural. Os espíritos, quando vão se desligando da terra, pelo desinteresse material, automaticamente eles já começam a ser atraídos para mundos melhores, menos materiais, menos brutos, menos grosseiros, onde lá o espírito é mais solto, é mais livre, é menos sujeito a doenças, a problemas físicos, porque à medida que nós vamos nos afastando do bruto, nós vamos entrando no etéreo, nós vamos entrando no sutil, e o etéreo e sutil é cada vez mais leve, nos dá cada vez mais liberdade de agir, de se locomover. Os espíritos não andam como nós, não pegam ônibus como nós. Os espíritos, à medida que vão se livrando do peso das reencarnações, eles volitam, eles voam, eles se locomovem pelo pensamento. Aí você pensa, que maravilha, se pudesse aqui, eu ia para os Estados Unidos agora, ia lá para Manhattan fazer compras, eu ia para a China, comprar na China para vender aqui barato, Olha, aí você já está pensando em coisas que já não, por isso que não tem aqui assim, porque se tivesse aqui assim, ia ser só para besteira, só para negativo. Por que nós não enxergamos além da parede? Quem enxergasse além da parede, isso ia ver o que não presta, não ia procurar coisas boas para fazer, vendo atrás da parede. Por que a gente aí não vê? São as limitações da própria natureza. Por que nós só temos 5 sentidos? Eu não falei com vocês? Porque nós só somos capazes de suportar 5. Quando começa a aparecer mais um no indivíduo, ele começa a se perturbar. É o próprio caso da mediunidade, que poderia, em desenvolvimento acelerado, ela poderia se confundir ou se considerar como um 6º sentido. Normalmente, quem desenvolve aceleradamente o processo mediúnico fica perturbado ou então se dá mal, como o caso de grandes médiuns que tiveram tristes fins, assassinados, como foi o Edson Queiroz, grande cirurgião, médium de cura, fazendo uma porção de besteiras que se entregam ao mercado, ao comércio, ao negócio, ao dinheiro, como é o próprio João de Deus que tem aí. São médiuns. Então, quando aparece o 6º sentido, quando começa a se desenvolver alguma coisa a mais que o normal não tem, esse sentido perturba mais e atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Porque nós estamos num mundo próprio para nós. Por isso ele é chamado de provas e expiações. Aqui a gente vem testar o que já sabe, desenvolver o que tem que aprender, para continuar sendo testado. Por isso, provas. E expiações, quando nós temos que vir para cá realmente pagar por alguma coisa que nós precisamos acertar com a vida, nós precisamos acertar com a natureza, nós precisamos acertar com nós mesmos. Aí é obrigatório, aí é a expiação. Vai reencarnar com a deficiência física, vai reencarnar cego, pronto, ele vem para cá com essa expiação. Essa ele vai ter que passar por ela e vai ter que fazer bom uso dela, porque a privação que o defeito vai causar ao espírito, vai fazer esse espírito se recolher em si, e através da dor, do sofrimento, ele, espírito, trabalhar a si próprio, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para trabalhar o semelhante, para curar os outros. Nós estamos aqui primeiramente para curar a nós próprios.
Porque em nos curando, em nos modificando, em sendo melhores, automaticamente nós nos transformamos numa pessoa caridosa, solidária, fraterna. Porque as pessoas às vezes se confundem em querer conquistar o produto final, sem passar pelo processo da elaboração, da fabricação desse produto final. É por isso que muitas pessoas lidam com o produto final e não conseguem nunca sucesso, porque elas não passaram pelo processo de elaboração do produto final. Por exemplo, caridade. Caridade, vamos fazer a caridade. A caridade, o que é caridade, cara pálida? Como perguntavam os índios para os americanos, chamavam os americanos de cara pálida, porque eles eram vermelhos, os americanos brancos, então os índios chamavam os americanos, as pessoas, de cara pálida, que realmente diante do índio nós somos pálidos, não? Nós somos branquelos e eles são vermelhões. Então veja bem, querer o que cara pálida com a caridade? Se você não sabe o que é caridade, ninguém pode fazer a caridade sem saber e sem ser caridoso. A caridade é o produto final de quem já se elaborou e é praticamente puro amor. Aí as pessoas às vezes fazem assistência social achando que estão fazendo a caridade e já resolveram o seu problema. Eu todo fim de semana eu faço uma campanha do quilo, por exemplo. Eu todo final de mês eu vou na casa de uma pessoa ajudar a pintar as paredes, ajudar a consertar isso, consertar aquilo. Pode estar sendo caridade? Pode. Mas normalmente, pelo geral do planeta, é assistência social. É um ato bom? É um ato bom. Para aquilo que está sendo produzido é bom. Mas para você, aí tem várias aplicações dessa ação sobre você. Você pode estar fazendo porque o seu namorado está entusiasmado com a ideia e você então embarca. É por causa do namorado. A ação é boa? É boa. Mas para você, ela não está tendo o efeito da caridade, porque você está indo porque o seu namorado vai. E você quer agradar o seu namorado ou namorada, então você vai. A ação é boa, é útil, é eficaz, é nobre, mas o agente da ação está com outra intenção. Questão 672 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos explicaram para Kardec o seguinte, que a intenção é que importa. A ação nem sempre, a intenção é que é o importante. Quando você faz alguma coisa, que as pessoas, que maravilha, ótimo. Se você está fazendo com a intenção realmente de amor, de ajudar, de ser útil, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhuma exibição, com nenhum propósito de você estar planejando já uma candidatura a vereador, a prefeito, você está fazendo de coração puro, aí para você aquilo está realmente sendo a caridade. Então, caridade, amor, bondade, tolerância. A gente às vezes ouve uma palestra sobre tolerância. Quando a gente fala, a gente tem que advertir, abrir esses parênteses para explicar. Olha, eu estou falando sobre tolerância. Mas o primeiro objeto dessa minha palestra sou eu mesmo. Porque eu não sou tolerante. Então como é que você vai ensinar tolerância se você não é tolerante? Como é que você vai falar sobre o amor, sobre o perdão, se você está cheio de problemas para perdoar na sua vida? Tá bem, você está falando muito bem. E muitas pessoas podem estar aprendendo e vão perdoar dali para frente pela sua voz, pela sua palavra. Mas você está funcionando como um alto-falante, que não sente nada. O alto-falante está na praça, mandando coisas lindas, muitas vezes, poesias, orientações, mas o alto-falante, ele não está sentindo nada, ele é frio, ele é metálico, ele é eletrônico. Então, através da minha palestra, vocês podem ser tocados, mas eu posso estar como o alto-falante.
Eu posso estar frio, metálico, insensível. Observem bem, nesse planeta nós estamos sempre para aprender. E ninguém aprende sem humildade. Nós temos que, em nós mesmos, criarmos a ideia, a concepção e a imposição para nós mesmos da humildade, da simplicidade. É difícil, porque a gente procura se enganar de que está sendo humilde e simples, mas no fundo, quando tem a primeira chance, o olho cresce. É normal, é natural, porque nós não somos santos. E Deus sabe disso. E os bons espíritos também sabem disso. Mas estão sempre nos ajudando, nos balançam. Olha, olha a corda, desperta. Então prestem atenção. Nós estamos aqui nesse planeta para acordar para nós mesmos. E fazermos, Isaac, a nossa parte. Você, eu, não vamos sofrer pelo outro, entendamos isso. Não vamos vir ao centro para dizer que toda semana nós vamos ao centro. Toda semana nós ouvimos uma palestra linda. E daí? Você vai morrer com 80 anos vindo ao centro, sentando e achando que a palestra foi linda? Olha para dentro e veja como eu estou. Eu estou diferente do que há 5 anos passados? Faz o teste há 1 ano. Aí você vai ver que está mais ou menos igual. 2, 3, 10, 20. Se você está com as mesmas manias e as mesmas broncas que você tinha há 20 anos, porque algumas coisas não aconteciam há 20 anos como você queria, e hoje elas continuam não acontecendo, e você continua com a mesma bronca, você está há 20 anos indo à religião e a religião não está valendo nada para você. Nós não vamos ganhar nada por frequentar religiões, templos, casas espíritas, não vamos ganhar nada. Aqui, depois do nosso centro, aqui tem um templo aqui de uma Perfect Liberty. Passem ali e leiam uma tabuleta que está escrito lá do fundador daquela doutrina, né, da filosofia, que eu não sei bem o nome, eu não tenho detalhes, mas eu parei ali e li, gostei muito. Mais ou menos diz o seguinte: não é a intensidade da frequência religiosa que vai resolver o seu problema, mas é o seu aprendizado com a vida. Não deixem para aprender aqui, para achar que daqui vocês vão sair santos. Aqui a gente leva informações, a gente leva orientações de uma doutrina que é pura. Eu falo isso na televisão para o povo lá fora e para o mundo inteiro, porque meu programa pelo YouTube atinge o mundo inteiro. Nós temos contatos do Marrocos, nós temos contato da Austrália, do Canadá, da Noruega, da Finlândia, nós temos contato com o mundo inteiro. E isso aqui que nós estamos falando para o mundo inteiro tem que ser respeitável, respeitado. Tem que ser a doutrina espírita como ela é, e não como eu acho. Por isso aqui no Centro Espírita Friburguense, onde nós estamos há 93 anos, e eu volto lá para o início da palestra, que é o aniversário do centro, onde aqui está há 93 anos, hoje nós temos esse cuidado e essa responsabilidade de passar o Espiritismo como ele é. Porque não só o cristianismo foi deturpado, prostituído, como está aí espalhado pelo mundo, fazendo cada vez mais inimigos e imorais e corruptos. Sim, porque se perguntem qual a religião dessa gente que está aí nesse mar de corrupção. Eles são ateus? Se eles fossem ateus, nós podíamos mostrar, olha a falta da religião que faz. Mas eles não são ateus. Eles são assíduos frequentadores de templos. Mas são os templos que deturparam as leis de Deus, que deturpam as leis de Deus. São os templos que prometem a salvação, mentirosamente prometem a salvação. São os templos que enganam, iludem e cultuam o bezerro de ouro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, como missão dos espíritas, eliminar, destruir o culto ao bezerro de ouro. Como? Mandando vocês jogarem pedra nas igrejas? Não.
abrindo a cabeça de vocês e nossa, para nós não embarcarmos nessa, porque os que quiserem vão ficar. Pode matar? Pode. Se o indivíduo quiser, ele vai matar. Deve? Nunca. Mas pode? Pode, é o livre-arbítrio. E as consequências? Aí a doutrina espírita vem mostrar que as consequências são fatais. Das consequências ninguém escapa. Pode assinar um contrato na prefeitura, no governo do estado ou em Brasília e desviar R$1 bilhão da saúde? Pode, tanto pode que eles fazem. Pode falsificar uma nota fiscal do lápis e botar que esse lápis custou R$10 mil? Pode, e apanhar o dinheiro. Deve? Nunca. E o que vai acontecer? Você vai responder caro por isso. Quem faz vai pagar caro. Onde? No inferno eterno? Não. Em outras vidas, sofrendo, sendo torturado pela vida, até despertar como espírito, como inteligência, como criatura evoluída, e ser um santo um dia. É o processo da evolução do universo. Podemos errar? Podemos. Podemos matar, corromper, falsificar, deturpar? Podemos, só não devemos. Mas os que fazem, não tem Jesus que salve, não tem Deus que salve, porque fez, vai pagar, vai passar pelo processo da própria purificação. Os que estão sofrendo as consequências lá na outra ponta, merecem. Mas merecem de onde? Claro que de outras vidas. São os corruptos do passado. São os nós de lá, que hoje estamos aqui sofrendo ainda as consequências, por que não? Então, o que o Centro Espírita Friburguense faz, e isso pode fazer hoje, não fazer amanhã, isso pode ter sido feito há 10 anos e não ser feito mais, porque os centros, as instituições, as religiões, elas são um estágio e um estado do momento. Hoje é assim. Ontem pode não ter sido, amanhã pode também não ser, porque tudo está em modificação. E a modificação nem sempre é para a evolução. Às vezes as modificações estão ancorando ou atrapalhando o progresso. Mas pode andar para trás? Pode. O espírito nunca involui, nunca retrograda. Mas nós hoje poderemos estar fazendo o bem ou fazendo uma obra com o olho nas eleições que vem aí. Nós não estamos evoluídos ao ponto de estarmos nesse nível de fazer esta maravilha de caridade para todo mundo, não. A obra é boa? É boa, como eu já falei aqui há alguns minutos atrás. A obra é boa, mas os que estão envolvidos na obra estão se dando bem? Não estão, porque eles estão com o olho nas eleições. Passadas as eleições, eles perderam, dane-se, que se dane vocês para ir, estamos indo embora. Mas o senhor não prometi, porque mas vocês não votaram em mim, dane-se. E os que falaram que iam fazer e entraram, não vão fazer, por quê? Porque estavam nos enganando. Pode. O cara andou para trás? Não andou para trás. Ele já era vigarista. A política não faz o mau caráter. A política revela o mau caráter. A política é tão santa quanto a religião. Os vigaristas que vão para as religiões e os vigaristas que vão para a política, eles lá se revelam. É só pegar a mão na massa. É só pegar a mão na massa. Todos, não. A maioria, sim. E as religiões? Aplaudem isso. Desde que elas levem vantagem. Desde que elas sejam um império. Estão mudando o quê no mundo? Nada. Por isso, lembra que eu falei no início? As religiões atrapalham o mundo. O espiritismo não é uma religião, então está atrapalhando o mundo? É diferente, totalmente diferente. É um remédio totalmente diferente, porque abre as cabeças. E não vem dizer para vocês serem espíritas.
Não vem ameaçá-los de que se vocês não vierem mais aqui, irão para o inferno, estão condenados. Não. Ninguém tem esse poder de superar Deus na suprema inteligência e no supremo objetivo de criar e fazer a perfeição através da criação. Ninguém vai superar o Criador. Mas Ele deu a oportunidade de que todos se superem, de que todos resolvam os seus problemas, de que todos evoluam, de que todos sejam santos e sejam perfeitos. A maioria gosta do que está aí. Gosta. Eu estou curioso para ver, por exemplo, nossa cidade. Nós estamos aí já chegando às portas de novas eleições, né? É curioso saber quem o povo vai votar. Em quem o povo vai botar de novo lá, porque nós já estamos vendo gente querendo voltar. É o povo que sofre para aprender, e quando não aprende, sofre de novo, e quando não aprende, sofre de novo, até que o sofrimento vai fazer aprender. Opa, peraí, eu não posso votar em troca do asfalto lá da minha rua, eu não posso votar em troca de uma caixa d'água, eu não posso votar por R$100. O sofrimento faz o sujeito ver que não é isso e não é assim. Por isso nós sofremos tanto no mundo. Por isso nós estamos num planeta de sofrimentos. Não é o planeta que nos causa sofrimento, somos nós que sofremos nele, porque ele é para alunos como nós. Nós somos os alunos dessa fase, dessa faixa planetária, por isso nós nos agarramos aqui. Quando desencarnamos, não pensem vocês que aí nós vamos ver, que maravilha das rosas no outro planeta, olha que maravilha das plumas. Se você não está interessado nem em rosa, nem em pluma, você está interessado em churrasco, cerveja, festas de arruaça, então qual é o mundo que vocês vão ficar olhando e doido para ir? É o de lá, onde não tem isso? Não, é o de cá. Então não é Deus que nos obriga a ficar aqui, ou que nos expulsa para lá, não. Estão entendendo? Somos nós que estamos resolvendo o nosso problema. Nós somos o problema. Observem. Quando os seus corpos forem para aquela caixa grande, por isso que chama caixão, sabia, Helena? Caixão porque é caixa grande. Uma vez eu falei isso, aquela caixa grande, caixão. Aí alguém depois falou, olha, eu nunca tinha pensado que chamava caixão porque é uma caixa grande. Quando nossos corpos vão para aquela caixa grande, nós não vamos junto. A diferença de um corpo naquela caixa para aquele mesmo corpo 10 dias antes, é que 10 dias antes, aquele moço que estava no corpo ali, ele continua vivo, ele está no corpo, e naquele caso ali, ele não estava. Estava tentando falar com alguém, como alguém está tentando falar comigo, e eu esqueci de desligar o celular. Mas observe, isso aqui confirma o quinto princípio básico do Espiritismo, que é a comunicabilidade, né? A comunicabilidade dos espíritos. Se nós no planeta já criamos um sistema de comunicação com o mundo inteiro, nós estamos conectados com o mundo inteiro, por que o Criador do Universo não teria um sistema de comunicação com o universo inteiro? Tem. E os Espíritos vieram nos dizer isso. Tem. Vocês se comunicam com o universo. Quando nós dormimos, por exemplo, nós somos capazes de voar, de ir aos infinitos, desde que hajam motivos para isso. Nós somos capazes disso. A física quântica já está provando isso. Que tudo no universo, no infinito, está interligado. Está interligado. Então voltemos para cá, para a nossa tese espírita. O que o Espiritismo veio revelar não é que vocês espíritas ou eu estaremos salvos por sermos espíritas, mas simplesmente por nós estarmos nos conhecendo, nos controlando e sendo melhores para nós mesmos. Porque quanto mais nós formos melhores para nós mesmos, nós não poderemos nos enxergar em outras ações que não a da fraternidade, da solidariedade, a da utilidade de uns para com os outros. A transformação própria gera a transformação geral.
Foi como eu disse, a transformação individual faz a verdadeira caridade. A transformação no perdão pessoal faz automaticamente o perdão geral. Então a transformação de tudo está em nós mesmos. Cabe a cada um fazer o seu papel. Você não pode fugir da sua responsabilidade nunca, jamais, em momento algum do universo. Quando, portanto, Deus nos colocou aqui num corpo para 80 anos, é o adequado, é o sensato. Enquanto uma tartaruga tem uma vida, nós podemos ter 3. E com 3 oportunidades de pensar de novo, repensar a vida. Vamos nascer às vezes em países diferentes, em continentes diferentes. Vamos ter educação, escola diferente. Vamos ter religião diferente. Vamos ter costumes diferentes, hábitos diferentes, políticas diferentes. É um processo, é uma indústria de transformação da alma. A vida é uma indústria de transformação da alma, porque vai ser você mesmo em vários lugares, em vários processos políticos, religiosos, educativos, processos de raça, de cor, nessa escola, nesse laboratório. Nessa centrífuga, como eu rodei aqui, parecia centrífuga. Nessa centrífuga, nós vamos estar nos livrando dos nossos males, das nossas mazelas, em diversas situações. Não aprendeu aqui, vai aprender aqui. Não aprendeu aqui, vai vir para aqui. Sempre indo para o lugar adequado, de acordo com o progresso que você conseguiu realizar. Se você está se saindo bem, você não vai para um lugar pior. Você vai estar sempre estimulado a ir para um lugar melhor. Se você for para um pior, é para cumprir uma missão lá, uma tarefa lá. Mas aí vai ser uma oportunidade que você vai estar tendo a mais, de você se desenvolver mais ainda naquilo que você está fazendo. Por exemplo, a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Ela, para voltar agora, dificilmente ela ia querer nascer na França, na Inglaterra, na Suíça. Madre Teresa de Calcutá certamente iria, se já não voltou, não reencarnou, querer reencarnar lá na Índia, lá em Calcutá mesmo, para continuar o processo, para continuar a luta e a ajuda pelos aqueles irmãos que estão lá. Ela foi lá para pagar, para sofrer? Não. Ela foi lá como missão, como uma tarefeira do bem. Assim como outros casos de outros missionários que estão espalhados por aqui, enquanto não forem para mundos melhores. Porque ninguém vai ficar agarrado eternamente na Terra e esquecer e negligenciar a própria evolução. Quando os evoluídos saem daqui, outros vêm para aqui. Então o processo é geral, o processo é infinito no sistema da transformação, do conhecimento. Então acordem, prestem atenção. Um centro espírita com 93 anos, ele não vale por ter 93 anos. Como eu disse, o Centro Espírita Friburguense é o segundo mais velho de Friburgo e da região. O mais velho é o do Amparo, que tem 124. 1888 para cá. 124 anos é o centro mais velho. O Friburguense é o segundo mais velho, 93 anos. O Friburguense já teve vários filhotes. Cada vez que dava uma briga aqui, saíam 2, 3 centros. Então, isso foi, Rosalie, aliás, a Rosalie conhece, né? Você foi de uma dessas épocas. Aliás, nessa época da sua, foram vários. Saiu a Mocidade Espírita Friburguense, que aí acabou gerando centro, o Boa Nova. Depois, os outros saíram daqui, aí gerou o Caminheiros. Depois, em função dessas mesmas dissidências, surgiu Bezerra de Menezes. Depois surgiu Cônego. Então, o Centro Espírita Friburguense, o Brownies não, o Pestalozzi foi seu Hélio Machado, que já veio e fundou lá o centro, ele não era daqui não. Hein? Fraternal foi a última dissidência aqui. Então, esse centro aqui é mãe. Aliás, Dia das Mães também, domingo, né? Então, homenagem a esse centro, 93 anos, também uma mãe de vários outros centros aqui
E não adianta as pessoas quererem dizer que não, porque sim. Fizeram um programa de televisão aí, falando sobre o espiritismo na região, falaram de todos os centros, não falaram do friburguense. Aí eu fui no meu programa de religião, falei, ó, não falar do friburguense, para falar de espiritismo na região, não falar do friburguense, é o mesmo que falar do descobrimento do Brasil sem falar de Pedro Álvares Cabral, sem falar dos portugueses. É uma burrice, é uma burrice. Aí eu corrigi lá, e a pessoa até que foi falar, foi entrevistada, ela foi diretora daquele centro. Mas é uma represália, uma bobagem. Ao invés de estarem sendo úteis ao espiritismo, fazem política. Esse centro aqui tem que ser melhor que os outros, aquele lá tem que ser maior, aquele lá é do seu fulano, aquele lá é do seu cicrano. Bobagem, vaidade, tolice, burrice. O que nós temos que fazer é juntos estudarmos e aprendermos espiritismo. Espiritismo é isso, não é do centro espírita friburguense. Espiritismo é de todos que se interessam por ele, é de vocês. Eu falo isso lá na televisão, vocês não precisam ir a centro para ser espírita. O meu dentista, por exemplo, é um excelente espírita. Dá banho em pessoas que estão há 20, 30, 40 anos em espiritismo e não estudam. Ele dá banho e nunca foi a uma reunião espírita. Marcelo Rosa é o nome dele, eu estou falando o nome para identificar o homem. Ele às vezes está numa sauna, num clube ou qualquer coisa assim, aí sai uma conversa, daí a pouco ele fala, eu sou espírita. Ele pergunta assim, o senhor conhece o Livro dos Espíritos? Não, eu li aquele do Chico Xavier, eu li A Volta daqueles que não foram, eu li Os Cabelos de Holanda. Aí fala, foi psicografado, viu, pelo Rosalvo. O cara nem sabe o nome, Rodalvo, aquele lá da Bahia. Ah, sim, aí ele já não dá confiança, porque o cara não é espírita coisíssima nenhuma. Não é coisíssima nenhuma. Então, o Centro Espírita Friburguense leva a sério isso. É um centro diferente. De vez em quando eu tenho pela internet, ou a gente tem aqui mesmo pessoas, olha, eu vou para o Rio, onde é que eu tenho um centro que faz como vocês? Outros telefonam, mandam e-mail perguntando onde é que eu frequento aqui em Curitiba um centro igual de vocês, porque eles vêm pela internet. A gente nem sabe aonde. Mas o que nós fazemos de especial? Nada. Simplesmente nós estudamos o Espiritismo como ele foi mandado, como ele está aqui. E como ele está aqui não tem erro. E eu tenho a convicção de dizer isso para vocês, porque eu desafio lá fora pela televisão, há 8 anos e meio, quase 9 anos, eu desafio para que me escrevam contestando, escrevam argumentando, não é dizer que não está na Bíblia, isso é bobagem. Não está na ciência, não está na filosofia, não está na sociologia, não está na inteligência do mundo hoje, não está. Escrevam contestando, ninguém contesta, porque aqui, como eu digo, está a verdade de Deus, toda ela consolidada aqui. As verdades que estão aqui passaram, sim, por várias fases da Bíblia, do Alcorão, do Livro dos Mortos, do Código de Hammurabi. As leis, as verdades, elas foram espalhadas pelo mundo e sempre foram e continuarão sendo, com os mais diversos nomes, com as mais diversas religiões, pensamentos, ideias, filosofias. O que os Espíritos fizeram foi pegar todas essas verdades e jogar aqui. Está no Livro dos Espíritos. Então o que esse centro faz hoje, seriamente, é divulgar esse espiritismo como ele foi codificado, e não como ele está sendo alterado, como alteraram o cristianismo, como alteraram o budismo, como alteraram tudo. O homem mexe e aí começa a formar grupos que pensam assim, aí faz uma seita. Aí grupos que pensam assim e faz outra seita. Outros pensam assim, aí faz outra seita. E isso dilui, enfraquece, isso desgasta a ideia central. A ideia básica, a ideia principal. Nós tínhamos um teólogo aqui que frequentava o centro, ele conhece 23 Bíblias, ele dizia aqui pra gente nos estudos. 23, todas diferentes uma da outra. Todas diferentes. Por que o Evangelho está aqui? Evangelho segundo o Espiritismo. Por que os Espíritos puseram aqui? Para mostrar que o que interessa para o espírita de Jesus, do cristianismo, está aqui. Isso eles fizeram a limpa, eles limparam, peneiraram. E puseram aqui. Aqui o Evangelho é o cristianismo segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, aqui está o cristianismo. Por quê? Porque o Espiritismo não poderia suplantar o cristianismo. Sabem por quê? Porque aqui no Espiritismo está dito qual é o Espírito mais perfeito que já teve no planeta. Qual? Jesus, não é? Pois muito bem, se ele foi o mais perfeito, é claro que os Espíritos mesmo tinham que mostrar isso aqui. Olha aqui o que é o mais perfeito. Agora, isso aqui bate com o que está nas igrejas que se dizem cristãs aí? Não, claro que não. Aqui está libertando, através do cristianismo, está libertando com a reencarnação, com a perfeição para todos.
Aqui está libertando com os mundos habitados, espalhados pelo infinito. Olha a diferença. Aqui é o cristianismo, segundo o espiritismo. Aqui está dito que o espírito mais perfeito que aqui já esteve foi Jesus. E aqui está o que de Jesus realmente é perfeito. O que de Jesus realmente interessa para transformar isso aqui. E o que de Jesus aqui está dizendo que interessa é que a reencarnação, é que o amor ao próximo é a base de sustentação da perfeição dos espíritos que vão reencarnar e reencarnar até ser perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Não foi o que Jesus disse? Está aqui. Aqui é o cristianismo segundo o espiritismo. Fechou? Isso aqui não é para o pessoal ser evangélico, ser cristão. O espírita é outra coisa. O espírita está na frente. Moisés com 10 mandamentos, Jesus com o evangelho e Kardec com o espiritismo. Qual que é o mais importante? Todos são importantes, porque sem um não teria o outro. Qual é o andar mais importante de um prédio? É o 20º ou é o primeiro? São todos. Porque se não tivesse o terceiro, não teria o quinto. Se não tivesse o quinto, não teria o 20º. Se não tivesse a base, o primeiro, não teria nenhum deles. Então qual é mais importante? Todos têm a mesma importância em épocas diferentes da humanidade. Então o Centro Espírita Friburguense hoje divulga o espiritismo, mas como ele é sério, sério. E não uma ilusão, não uma fantasia, mediunidade. Aqui nós esclarecemos e alertamos. Não vem um assento para falar com o espírito, não vem um assento para ver fumacinha, não vem um assento para curar o fígado. Não, vem ao centro para aprender e se libertar como espírito. Amanhã vocês podem não vir mais aqui, ficarem zangados, não voltam mais. O que vocês ouviram aqui vai estar sempre guardado no fundo da alma, no fundo da consciência e vai sempre ser útil. Porque não foi a ideia do Zé Manel, não foi a ideia da Valzali, é a doutrina espírita que nós estamos passando aqui nessa comemoração de 93 anos. Não é importante porque tem 93 anos. Não é importante porque gerou vários outros centros. É importante porque faz o que deve, com seriedade, com respeito, com segurança, com convicção. Então essa é esse eu considero, até sou suspeito porque sou presidente do centro, estou presidente do centro, mas eu considero esse o grande diferencial hoje do Centro Espírita Friburguense. É um centro respeitado, é um centro respeitável, é um centro que tem de vez em quando consultas de outros centros que querem fazer como nós, mas estão ainda atrelados a esse movimento espírita que está aí, a federação, que não são idôneos, não são confiáveis. E eu não fui, isso aqui que eu estou falando está sendo gravado, isso vai inclusive para o YouTube, mas eu falo isso lá fora, na televisão, em rede, eu falo isso lá e todo mundo ouve. E por que ninguém contesta? Porque falta uma coisa muito simples que se chama moral para contestar, verdade para contestar. Eu passo isso aqui para vocês, como presidente do centro, que faz 93 anos, para vocês saberem que vocês aqui estão num lugar seguro. Aqui vocês estão num lugar onde o espiritismo é tratado com respeito, com competência e com seriedade. E é isso que deve importar para a gente. Vocês não são espíritas do Centro Espírita Friburguense. Vocês são espíritas do espiritismo. Podem estudar aqui ou em qualquer outro lugar, mas vocês não são espíritas do centro. Vocês estudam no centro e são espíritas do espiritismo. No domingo eu vou fazer mais intensamente a homenagem pelo aniversário do centro. Então, se vocês quiserem, puderem, venham no domingo, que domingo nós vamos fazer uma palestra sobre o aniversário do centro, e aí nós vamos ter a oportunidade de falar mais, até sobre um breve relato da história desse centro aqui, que é muito bonita. É muito bonita. Tem grandes feitos, tem grandes realizações, tem grandes incompreensões também, tem grandes aborrecimentos também, mas onde isso não existe? Nós somos humanos, nós somos perfectíveis, mas somos ainda cheios de problemas e defeitos. O que nós devemos ter sempre é uma consciência mais limpa possível, mais pura possível, desinteresse pessoal, amor pela causa.
e não projeções pessoais. Isso tudo nós devemos ir eliminando, para nós estarmos nos integrando e fazendo realmente um trabalho consciente, um trabalho inteligente, um trabalho que satisfaça as nossas almas e não a nossa vaidade. Eu fui ao centro, lá estava cheio de gente. Bobagem, a gente estava cheio de gente fazendo o que não deve, pensando o que não deve, com intenções que não deviam estar tendo. É preferível você estar num lugar com 5 pessoas honradas, sérias, respeitosas, do que você está em meio a 5.000 vigaristas, trapaceiros, interesseiros, pessoas que estão negociando. Garanto para vocês, e se contestarem, quiserem contestar, depois me falem. Ninguém vai nas igrejas e saca uma nota dessas que você tem na bolsa aí de 100, aquela azulzinha. Lembram? Eu estou falando que vocês têm na bolsa, vocês nem lembram, né? Magui? Ninguém vai lá e tira uma notazinha dessa do bolso ou da carteira e dá sem estar interessado em estar dando 100 para levar 1 milhão. Ele quer resolver o problema, ele tem que ter a vida resolvida, o mundo resolvido para ele, ele tem que ter um milagre. Estão pagando para receber de volta o troco maior do que o que estão depositando. Claro, ou alguém aqui contesta. É um interesse errado. O Espiritismo vem esclarecer: não embarquem nessas canoas furadas. Você não precisa dar nada. Lá na televisão me dá muita força também quando eu falo assim: não estou chamando vocês para lugar nenhum. Não estou vendendo nada. Não sou candidato a nada. R$18 é quanto custa o Livro dos Espíritos Grandes. Nós vendemos em 10 parcelas de R$1,80. Quem não puder pagar, nós damos. Então vão contestar o quê? Até esses dias eu falei: eu não estou aqui me lançando como astro para uma novela das 8 na Globo. Não, nem isso. Não tenho altura, tenho olhos de cor indefinida, chamo Zé Mané, sou barrigudo, tenho 1,40 m de altura. Eu vou estar com que pretensão, hein? Já diminuiu? 1,40 m e pouco. Por que eu estaria então lá para enganar quem? A troco de quê? Agora estou fazendo o meu papel, passando isso aqui. Se isso é maravilhoso para mim, quem sabe que pode ser para vocês também. E vai ser. E vocês vão fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Vão divulgar, vão passar para os outros. Para a gente ter um grande império? Não. Para a gente ter um grande centro? Não. Nós não somos de centro nem de império. Nós devemos ser do conhecimento, saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que vocês querem? É o que eu quero também. Que Deus nos abençoe e até a próxima.